A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo com especialização em Bíblia. Para mim, a Bíblia, ela responde por si só. Então, vamos entender que podemos conversar com os mortos. Tem muita gente que conversa com os mortos, tem muita gente que faz oração para os mortos, pede para os mortos intercederem. Será que isso é correto? Como biblista, eu vou tentar aqui mostrar para vocês o que a Bíblia diz. Como eu falei, a Bíblia, para mim, ela responde por si só. Eu não preciso de nenhuma outra fonte para consultar. O que a Bíblia diz, para mim, é o suficiente. Então vamos começar aqui com uma parábola. O pastor e o eco da montanha. Um jovem pastor perdeu seu pai e, tomado pela saudade, subiu até uma montanha para gritar: "Pai, você pode me ouvir?" Para sua surpresa, uma voz respondeu: "Posso, estou aqui." O coração do pastor se encheu de emoção, mas logo percebeu que a voz não era a de seu pai, mas o eco de sua própria fala. Então ele caiu de joelho e orou: "Senhor, só tu tens palavras de vida eterna." Naquele momento, uma paz encheu seu coração. Ele entendeu que os mortos não respondem, mas Deus sempre ouve quando clamamos. Moral da parábola: a saudade pode ecoar dentro de nós, mas somente o Senhor é quem responde e consola. Devocional: só em Deus há consolo. Consultai antes o vosso Deus. Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando a saudade aperta, o coração humano busca respostas. Muitos tentam falar com os mortos, acreditando que encontrarão consolo, mas a Bíblia mostra que os mortos dormem, aguardando a ressurreição. Se você acredita, meu irmão, que os mortos dormem à espera da ressurreição, beleza. O perigo é que o inimigo se aproveita desse vazio para enganar. É por isso que Deus nos alerta a não buscar mortos, mas sim ao Deus vivo, que pode curar a dor e dar esperança. Ore em vez de tentar contato com os mortos. Confie na promessa da ressurreição. Da ressurreição, não é da reencarnação, não, hein? Da ressurreição. Entregue sua saudade ao Espírito Santo, que consola. Senhor, enquanto a saudade me ferir, não me deixeis buscar respostas onde não há vida. Consola meu coração com tua presença e fortalece minha fé na ressurreição em Cristo. Amém. Então vamos lá então, meus irmãos, vamos começar aqui um pequeno estudo a respeito disso, né? Podemos conversar com os mortos? O que a Bíblia diz? Eclesiastes capítulo 9, versículo de 5 a 6. Os mortos não sabem de nada. Vamos ver então que o autor de Eclesiastes fala: os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo o que já fizeram ao longo da vida passou. Há muito tempo, já não participam das coisas alguma que acontecem debaixo do sol. Então, quer dizer, já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol, então, ou seja, aqui na terra. Os mortos, então, não sabem de nada, né? De acordo aí com Eclesiastes capítulo 9, versículo de 5 a 6. Isaías 8, 19 a 20 diz: consultar mortos é rejeitar a palavra. Consultar mortos também serve também para orar aos mortos, também é rejeitar a palavra. Tá certo, meus irmãos?
já que os mortos aqui, de acordo com Eclesiastes, já não participam das coisas alguma que acontece debaixo do sol, então quer dizer, aqui na terra, já não participam. Então, como é que vão interceder? Os mortos vão interceder por você lá no céu? É complicado isso, meu irmão. Então, Isaías 8, 19, 20, consultar mortos é rejeitar a palavra. Também orar aos mortos também é rejeitar a palavra. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei, meus irmãos, e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Isaías 8, versículos 19 a 20. Consultar mortos é rejeitar a Deus. Se você consulta os mortos, se você ora para os mortos, ou ora, os mortos aí pedindo aí que intercedam por vocês aí, é rejeitar a palavra de Deus. Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Necromancia é abominação. O que é necromancia? É conversar com os mortos. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitem que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, intérpretes, agouros, envolva-se com bruxarias, lança feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de você. Conforme Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 10 a 12. Então, necromancia, ou seja, consultar os mortos, é abominação. Conclusão, não é permitido nem possível consultar os mortos. E o que acontece após a morte? A morte é sono espiritual. O que é isso? Morte é um sono espiritual. Nós temos três coisas, meus irmãos: o corpo, a alma e o espírito. O corpo é do pó viemos, do pó voltaremos. Então, isso aqui, essa carcaça aqui, quando morremos, ela vai ser comida pela terra, tá certo? Então, do pó viemos, do pó voltaremos. O espírito é o sopro. Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, ele soprou a narina do homem. Então, deu vida ao homem. E o homem se tornou alma vivente. Então, nós somos almas viventes. Quando morremos, a nossa alma dorme. Não é que a nossa alma morre, a nossa alma dorme. Então é aqui, a morte é o sono espiritual. João 11, versículo de 11 a 14. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Adormeceu. Mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto. Então, meu irmão, o próprio Jesus falou que o amigo dele, Lázaro, está morto. Ou seja, a alma dele dorme à espera do juízo final para ser julgado. Os mortos não têm pensamentos. Salmo 146, verso 4. Então vamos ver o que o salmista aqui diz. Quando sua vida se vai, volta ao pó. Quando a sua vida se vai, volta ao pó. E todos os seus planos morrem com eles.
Então acabou, meu irmão. Nós voltamos ao pó. E todos os nossos planos morrem junto com a gente. Acabou. Você está entendendo o que eu estou falando? Aguardam a ressurreição. Nós estamos dormindo. Aqueles que morrem, a alma dorme, aguardando a ressurreição, conforme João, capítulo 5, versículo 28 a 29, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Voltando a dizer que João, João era apóstolo de Jesus. Foi também evangelista, levou a palavra de Deus, e João era teólogo. Para quem não sabe, João também era teólogo. Então vamos ver o que o João diz aqui, capítulo 5, versículo de 28 ao 29. Não fique tão surpreso. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus. Vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus. E ressuscitarão aqueles que fizeram o bem. Ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. A carta aos Tessalonicenses, aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Então, os mortos em Cristo. Então, aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitarão. Então, quer dizer que a alma realmente, ela não é que está morta, ela simplesmente dorme. Simplesmente dorme. Então, não temos que conversar não, meu irmão. Infelizmente, aqueles que conversam com os mortos, aqueles que oram, pedir os mortos aí para interceder. Cuidado, meu irmão, cuidado, vocês estão pecando. Por que Deus proíbe? Por que Deus proíbe? Proteção contra o engano espiritual. 1 Samuel, capítulo 28. Não vou ler aqui não, porque o capítulo 28 é muito grande. Mas o 1 Samuel aqui é o Saul consultando uma médium, né? Então vocês podem ir lá e ler lá 1 Samuel, capítulo 28. Vocês vão ver lá Saul procurando uma médium, uma bruxa, para consultar lá os mortos lá, que ele queria conversar com Samuel. Fidelidade exclusiva a Deus, Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3, é os 10 mandamentos. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de qualquer coisa. Então, não tenha outro Deus além de mim, Êxodo 20, versículo 3. Mais uma vez, Paulo, a carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então tem muito cuidado, meu irmão. Nós temos que ter muito cuidado a respeito disso aí. Tá certo? Aplicação prática. Então vamos lá na aplicação para já ir para os finalmente. No luto, buscar consolo em Cristo. Mateus 11, 28. Então, se nós estamos em luto, nós temos que buscar consolo em Cristo. Então, Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Apoiar-se na esperança da ressurreição. João 11, 25. Então Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Então aqui, nós estamos aqui à espera da ressurreição. Não é da reencarnação, é da ressurreição. Ensinar, então nós temos que ensinar, né, meu irmão? Manifestações atribuídas à morte são enganos espirituais. Então, cuidado. Mais uma vez, estou aqui para falar, cuidado com vocês que consultam aí esses médios aí para conversar com os mortos. A gente não conversa com os mortos. A gente não ora para que os mortos
intercedam por nós, que o único que intercede por nós é Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse para ir ao Pai tem que passar por Ele. Então Jesus Cristo nos dá essa liberdade. Jesus Cristo dá essa liberdade para que conversamos com Ele, para Ele interceder por nós junto ao Pai. Correto, meu irmão? Não podemos conversar com os mortos, nem orar, pois eles dormem, aguardando a ressurreição. Então, quer dizer, não adianta você conversar, pedir, orar por um santo, se você acredita em santos, né? Porque ele dorme, ele está dormindo. Ele não tem como interceder para você não, meu irmão. Qualquer prática nesse sentido abre brechas para o inimigo. Nosso caminho é buscar ao Deus vivo, que nos consola e nos dá esperança eterna em Cristo Jesus. Amém, meu irmão. Fique na paz.